Começa agora 70 mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Alô, amigos do 70 mais. O nosso convidado de hoje é o Mário Ivo. Mário Ivo de Azevedo Martins. É o enfermeiro Ivo. Mas antes de falar sobre ele, eu queria, como sempre, pedir a vocês que deem o seu like, aperte o sininho e se inscrevam no canal. Precisamos muito da sua inscrição para que possamos crescer. E quero também ouvir a palavra daquele que nos ajuda, do nosso parceiro comercial. Somos movidos pela energia, nos 4 cantos do Amapá. Trabalhamos de forma incansável, sempre em busca da excelência. Somos movidos pela energia. A energia presente em cada obra bem executada, de cada cliente satisfeito. Somos a Eletroservice. O nosso enfermeiro Ivo trabalha no ramo há mais de 15 anos, inclusive em UTI adulto, e tem muito a conversar conosco sobre a importância da enfermagem na terceira idade, sobre as dicas que ele pode dar para que o idoso se sinta melhor. Vamos a ele. Grande Mário Ivo, que prazer enorme ter você aqui conosco. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de participar aqui do nosso programa. Eu que agradeço, Luiz. Muito honrado de ter sido convidado para participar desse programa aqui e tentar levar alguma contribuição, né, sobre o que a enfermagem significa para a terceira idade. Pois é, eu acho importante, né? Eu acho importante, porque o enfermeiro é quem mais se aproxima do idoso, né? Principalmente nos casos extremos, né? A gente está presente na vida do ser humano, né? Desde quando ele nasce até o fechamento do olho dele, né? A gente está nisso aí, desde quando ele nasce até quando ele morre. Praticamente, às vezes, é 24 horas que a gente está cuidando das pessoas. Pois é. E qual aí essa importância? O idoso sente-se bem com isso? Olha, às vezes ele se sente, às vezes ele não se sente, né? A enfermagem ela tem que, através das promoções que nós fazemos, ter a confiança do idoso, né? Porque você sabe que o idoso é igual criança quando nasce, né? Não quer aceitar nada, não aceita sugestão de ninguém. Então, tem que ter a confiança dele para poder ele colaborar no tratamento do que a gente está sendo disposto para ele. Pois é, isso com apoio médico, né? Isso, com apoio médico. Entendeu? E quais são as dicas que você pode dar para o idoso viver bem? Olha, a enfermagem ela tem uma contribuição significativamente para a terceira idade através de várias promoções que a gente faz, né? Na promoção da saúde, na prevenção de doenças, na educação e saúde e assistência individualizada, visando a melhoria da qualidade de vida e bem-estar do idoso. Tá? Entendi. Aí, através do tratamento deles, a gente elabora, por exemplo, da promoção de saúde, né? O enfermeiro ele vai promover hábitos saudáveis, como atividade física regular, alimentação equilibrada, a vacinação, contribuindo para a prevenção de doenças e a manutenção da saúde física e mental do paciente. Tá? É claro que isso aí a pessoa não vai ter que procurar só quando já está na maior idade. Para a pessoa ter uma vida na maior idade saudável, ela tem que começar desde cedo a cuidar de si, né? Para que futuramente não venha a ser dependente de outras pessoas no seu cuidado. Através de um banho, de curativo, ele mesmo poder fazer essas necessidades sozinho, entendeu? Aí eu te pergunto, a grande missão do enfermeiro, né, e todos os profissionais que cercam o idoso,
Eu acho que a grande missão é deixar o idoso mais autônomo, você não acha, não? Isso, ele tem que ficar mais autônomo. Ele tem que ficar mais autônomo, entendeu? Ele tem que ficar mais autônomo e a gente tem que cuidar para que isso aconteça com esse idoso, para ele não ser dependente de outras pessoas. Não, como eu te falei, não simples realização de banho, ele mesmo podendo fazer, tomar as decisões dele, entendeu? Isso é importante. E quanto à mobilidade dentro de casa e tal, o que a enfermagem pode ajudar nisso? Na mobilidade, a gente tem que prestar muita atenção no ambiente que esse idoso vive, né? Porque você sabe que quando a gente vai chegando na terceira idade, tem algumas funções do nosso sistema que já vão sendo muito lentos, tá? Aí o que é que a pessoa que está cuidando desse idoso, pode ser familiar, pode ser um cuidador ou enfermeiro também. Ele tem que fazer adaptações, principalmente no ambiente onde o idoso vive, como eu te falei. Através de como? Tirar pisos escorregadios, trocar o piso, né? Botar no banheiro aquelas barras de suporte, tanto no vaso sanitário quanto no banheiro, principalmente no banheiro, porque No box também, né? no boxe, no boxe. Porque o que a gente vê muito hoje em dia é a hospitalização de idoso através de queda, tanto faz da cama quando ele levanta, ou então dentro do banheiro quando ele vai fazer as suas tarefas de higiene, né? Pois é, e esses tombos são muito perigosos, né? Porque até a retomada do osso é muito difícil também, né? Esses tombos, para o idoso, ele é muito, como é que eu posso te falar assim? Pode trazer uma consequência muito grave, né? Que às vezes nem poder mais andar, o idoso pode andar, entendeu? Porque ele já não tem mais aquela estrutura que ele tinha quando era mais adolescente, entendeu? Inclusive a osteoporose ataca ele, né? Principalmente isso aí, que a equipe de enfermagem, junto com o enfermeiro, deve prestar bem atenção sobre isso, entendeu? Entendi. E a alimentação? Como é que a enfermagem cuida da alimentação do, do idoso? A alimentação através, junto com a nutricionista, né? A gente tem que fazer o balanço da nutrição dele e ver quais são os tipos de alimentação que ele pode comer para se tornar uma pessoa mais autônoma e independente da equipe de enfermagem ou de um cuidador, entendeu? Entendi. E as políticas públicas? O Estado tem um bom suporte para os idosos? Não, o Estado pelo que eu vejo, não tem um bom suporte para os idosos, não. Tá? O que tem nos municípios, que tem as equipes do ESFES, que são equipes que são multidisciplinares, onde tem médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, nutricionista e psicólogo, tá? E fisioterapeuta, que eles fazem visita na área daquela unidade da UBS, né? Aí eles passam nas casas, nas residências, onde tem idosos acamados ou idosos que precisam de um atendimento melhorado, né? Aí eles passam a visitar esse idoso toda semana, acho que é 2 vezes por semana que eles passam. E se tiver que fazer curativo, eles avaliam. O idoso está precisando de uma necessidade maior, eles encaminham para a UBS, entendeu? Para fazer exames. Se precisar de um médico mais especializado, eles levam para a UBS também, agenda lá na UBS. E o idoso só vai lá para fazer esses exames. Existem centros, aqui em Macapá existem centros de geriatria, né? Aqui na Zona Norte, inclusive, tem um muito bom, aqui
ali no Açaí, né? No bairro do Açaí tem um centro geriátrico muito bom. E eles têm geriatra, tem enfermeiro, tem pediatra, tem geriatra, enfermeiro, fisioterapeuta e uma área enorme para fazer exercício de fisioterapia e tal. E a van ainda vem buscar o idoso em casa para ir para lá. Isso. Isso é um trabalho da prefeitura, né? É trabalho da prefeitura. A prefeitura tem esse trabalho através das UBSs. O sujeito, eu nunca fui, quer dizer, eu conheço, mas nunca usei. Você acha que vale a pena? Vale muito a pena, sim. Às vezes, até por negligência da família mesmo, não conhecer nem nada, deixa o idoso praticamente abandonado, né? Pois é. Tem Esse muita aqui é o gente problema. Isso dá uma. O idoso fica. Ele se sente margeado, né? Ele se sente fora da família, né? Por causa disso. Isso é uma das funções também da equipe de enfermagem e do enfermeiro que tenha cuidado desse idoso, fazer a integração desse idoso à sociedade, né? Promovendo para ele atividade física, lazer e outras atividades que possam incluir ele no meio da sociedade novamente, né? Porque Entendi. quando ele vê que ele é praticamente largado pela família, ele já não quer mais saber de nada, só quer estar deitado, ou então dentro do quarto, entendeu? Aí não tem mais aquela expectativa e estima para estar realizando as suas tarefas no dia a dia. Então, cabe à equipe multiprofissional realizar essas atividades para que ele seja incluído de novo no meio da sociedade. Pois é muito difícil isso, né? Porque a gente, quando vai se sentindo marginalizado, né? Mas no bom sentido, à margem do sistema, você acaba sentindo que está inútil. E como inútil, você se sente. Você acha que não pode fazer mais nada porque a tua inutilidade é tão grande que você tem medo de atrapalhar os outros, né? Isso é porque, eu te falei, né? A família mesmo às vezes abandona esse idoso, não quer saber de cuidar do idoso, não tem paciência, às vezes eles dizem que não tem tempo para isso. Isso quando não acaba jogando ele no asilo, né? Aí às vezes deixa ele por lá e nem sequer visita fazem para ele. Pois é, e as unidades de acolhimento do idoso? Existem muitas aqui no estado? Que eu sei, que eu conheço, só tem o abrigo dos velhos lá, né? Na Padre Júlio. Mas também eles têm os seus limites e a capacidade de ter De interno, atendimento, né? de ter interno lá uma quantidade X. E passando daqui não tem mais como acolher, né? Eu desconheço onde tenha outro abrigo para acolher os idosos. Público, não, acho que não tem outro, né? Não, acho que só o abrigo dos idosos. Mas lá funciona? Funciona muito bem. Lá os idosos lá, eles ficam muito contentes quando vão pessoas para lá para fazer visita, entendeu? Não precisa ser só os familiares dos idosos que estão internados lá. Pode ser qualquer pessoa, no final de semana, tira um tempo para ir lá acompanhar esses idosos lá, fazer uma visita lá, que eles adoram muito quando tem pessoas que vão fazer visita lá para eles. Deixa eu mostrar uma curiosidade. Eu tenho um amigo lá no Rio de Janeiro, ele é locutor, a gente trabalhou junto muitos anos. E sabe o que ele gostava de fazer? Ele pegava um livro e ia para dentro ou das entidades de deficientes visuais ou idosos. Ele ia ler para eles. Isso. Ler para cego e ler para idoso. Entendeu? Os idosos faziam aquela roda em volta e ele ficava lendo. Aí lendo os clássicos, né? Os livros clássicos. As antologias com os contos mais curtos, ele lia aquilo e contava interpretando como se ele estivesse trabalhando no rádio, né? E a turma adorava, né? Era um negócio assim que eles ficavam contando a hora disso acontecer. Olha, quando eu fiz o meu estágio lá, tanto de técnico como de enfermeiro,
Os velhinhos que estavam lá no abrigo lá, eles gostavam de muito de dançar, os meninos dançavam com eles lá, faziam brincadeira. Eles gostavam Exatamente. quando vai o pessoal do estádio para lá, para essa unidade. Eles querem ser úteis, né? Eles querem aparecer, querem se desenvolver, né? E outra coisa que eu achei assim, tinha os internados, né, que são os idosos que moram lá no abrigo, e tinha aqueles, digamos assim, diarista, que a família deixava de manhã, e quando era no final da tarde eu ia buscar ele lá, porque acho que trabalho, né, não tem condições de pagar para alguém cuidar dos seus pais, aí deixo lá de manhã e vão pegar no final da tarde. Não sei se continua assim. Pois é, eu acho isso melhor do que deixar o idoso sozinho em casa, né? Positivo, positivo. Pelo menos lá eles têm atenção, né? Tem E vários tem colaboradores. companhia, né? Tem companhia, eles vão trocar ideia. Um conversa com os outros lá, fica trocando ideia. Muito bacana. E vai ter um grupo de, pelo menos de técnico de enfermagem, que vai cuidar das suas medicações, das suas coisas, né? Sim, sim. E o que é o fundamental, né? É esse cuidado específico sobre as medicações dos idosos que eles devem tomar no horário. Eu tomo 4 medicações todo dia, Isso. entendeu? São medicações de coração, pulmão e tal. E Pressão, eu não posso abrir mão. a pressão, né? Só vive subindo, de vez em quando eu te vejo vem com a pressão alta. A minha pressão nem tanto. O meu problema é pulmonar. O meu problema é falta de ar. Ah, Sabe, eu fumei durante muitos anos e eu tenho um processo de enfisema pulmonar. Controlado, claro, mas quando entra uma gripe, uma coisa qualquer, aí detona tudo, né? Aí começa. Aí é muito frágil, né? Tem um pulmão muito frágil. Então, até você recolocar tudo no lugar, fica difícil. Mas isso. a gente vai tentando, né? Quem fuma, a consequência aí, depois de muito tempo fumando, é essa, né? Eu fumei durante 50 anos, então hoje eu pago o preço dos 50 anos de cigarro, né? Isso. Mas eu não me entrego, não. Você me conhece, você sabe que eu vivo a minha vida trabalhando. Tem que levar a vida normalmente, né? Não tem que se entregar, né? Porque se entregar fica ruim a situação. Eu sempre dou uma dica nesse meu programa, que eu digo o seguinte: você tem que ser útil, de alguma forma. Você tem que transferir conhecimento, você tem que fazer alguma coisa que você goste, você tem que, sabe, nem que seja fazer um artesanato, plantar uma planta, sabe, consertar a dobradiça da porta. Eu acho que tem que ser feito isso, para que você se movimente, não é nem pelos outros, é por você mesmo, não acha? É, isso aí é o que a gente chama de tratamento intelectual, né? Para a pessoa não deixar de ser útil no meio da sociedade. Porque tem muita gente que pensa assim, porque já passou dos 60 anos, não precisa mais fazer nada, torna praticamente o idoso inútil, né? Aí isso não pode Pois é, acontecer. então a gente acumula conhecimento a vida inteira e no final da vida a gente não usa esse conhecimento. Porque os mais novos, como dizem, né? Os mais novos, eles não aceitam a sabedoria do mais antigo, né? Acho que só porque chegou na idade dos 60, que é a terceira idade, eles não querem ouvir a opinião de quem tem uma vasta experiência para falar, né? Para dar dicas. Pois é, eu na minha profissão eu dou cursos. Dou cursos em emissora de TV, em produtoras, né? Faço mentoria sobre determinados assuntos na área de televisão e cinema, que é a minha formação. Né? E hoje eu trabalho aqui, em frente a um computador de última geração, que eu conheço poucas pessoas, pelo menos na minha idade, que consigam pilotar um computador desse. Às vezes ele não sabe nem o básico, né? Ele não sabe nem o básico, entendeu? Aí é aí que ela procura trabalhar esse lado aí das pessoas idosas para que elas se sintam úteis, entendeu? Exatamente.
trabalho físico, o espiritual e o mental. Pois é, o meu trabalho físico não é grande, até porque a minha capacidade pulmonar é pequena. Uhum. Mas o meu trabalho intelectual e o meu trabalho manualidades, assim, né? Consertar uma haste de um óculos, consertar uma torneira que está pingando, né? Trocar um registro e tal, isso eu faço em casa. Eu O meu, gostava muito de consertar meu carro. Hoje em dia não tenho mais disposição para isso, né? Mas eu tenho moto, tenho carro, mas eu não consigo mais ficar mexendo. Entendeu? Eu acho que a falta é minha. Eu acho que eu devia fazer mais exercício para me manter mais ativo. isso. Entendeu? Mas a vida é isso. O que você acha? Atividade física para a terceira idade é muito importante, né? Aí mantém a pessoa bem ativa para prosseguir no dia a dia dela, né? O meu sogro, ele faz caça-palavra. Ele não faz exercício, mas A caça-palavra, mente dele está ativa, né? ele faz caça-palavra para manter a mente dele ativa, né? Não deixar ir degradando e chegar, às vezes, pode chegar até Alzheimer, né? Mas obviamente teu sogro é mais novo que eu, né? Ele tem 70, acho que 73 anos. Eu tenho 74. Mais ou menos na mesma faixa. A mesma idade. Meu amigo, foi muito bom. Você quer falar mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa que você queira dizer? Certo? Com os teus trabalhos nas UTIs, nessas UTIs, você trabalha em UTI pública e UTI particular também? Trabalhei nas duas, tanto pública quanto na particular. Essas UTIs públicas, elas rendem mesmo? São equipadas? São equipadas. Às vezes falta alguma coisa aqui, outra ali, mas na maioria são equipadas. Pelo menos o básicozinho, o mínimozinho que a gente precisa, eles têm, entendeu? E qual é o grande segredo? O que você poderia deixar de legado para essa entrevista? O que você poderia dizer para quem está nos assistindo aqui? Qual é o grande conselho que você poderia dar? Olha, em relação à terceira idade, eu acho que todos os filhos deveriam cuidar melhor dos pais, né? Principalmente quando chegar na terceira idade, não deixar abandonar os pais, dar valor aos pais também, entendeu? E a turma que trabalha na área da enfermagem, e com qualquer outra profissão, né? Acho que a pessoa deve fazer com amor, entendeu? Se você trabalha com o público, tem que dar atenção para o público. Você tem que se colocar no lugar daquela pessoa. Como é que você gostaria de ser tratada se você chegasse assim, É um grande conselho, exatamente. numa partição pública ou qualquer outro lugar e ser atendido por uma outra pessoa, entendeu? Assim como você gostaria de ser tratado, você tem que tratar as pessoas. Porque tem muita gente que trata muito mal os funcionários, ou as pessoas que procuram uma repartição pública, né? Principalmente a repartição pública. Eu acho o seguinte, eu acho que se você não tem queda para lidar com o público, você vai trabalhar numa profissão que não requeira isso. E que você faça a sua rotina de vida sem ter que mexer com o público. Agora, mas a maioria das profissões tu vai mexer com o público, entendeu? Pois é, mas tem gente que você está vendo que ela está na frente de um guichê ou na frente do balcão, fazendo um atendimento, e que ele não quer estar ali. Ele não tem a menor vocação para estar ali. Entendeu? E isso causa um problema muito sério para nós. Sabe? Porque a gente precisa de várias explicações, principalmente no mundo da informática, que o idoso não está habituado com isso. Então, ele precisa de mais informações de balcão. Isso. E a informação de balcão não vem nunca. Ainda mais agora com essa inteligência artificial, aí é que piorou. Porque você pega o telefone e você não consegue falar com mais ninguém, você fala com a máquina. E a máquina não te ouve, ela fala o que ela quiser, concorda? Eu fico com uma raiva com esse negócio dessas máquinas de atendimento, que às vezes tu quer ver uma outra coisa
E eles te dão uma outra opção, que não tem nada a ver com o que tu vai estar querendo fazer. E agora, imagina um idoso querendo resolver um problema de um atraso de pagamento na conta de luz da casa dele. É uma loucura, sabe? Então tem gente no guichê que não quer estar ali. E esse é que é o problema. Não dá atenção, né? A pessoa fica falando com eles estão dando a costa, nem responde logo, demora para responder. Essa é a minha dica aí para as pessoas que estão assistindo aí essa live. Meu amigo, muito obrigado por tudo. Foi muito bom ter você aqui conosco. E eu espero que a turma goste dessa entrevista. Foi muito esclarecedora, né? E numa linguagem simples, numa linguagem básica, para que todo mundo possa entender. Não adianta a gente falar um monte de abobrinha e ninguém saber o que a gente está falando, né? Falando. Não falar termos técnicos, que às vezes tem muita gente que não sabe o que é, né? É a mesma coisa que discurso político, né? O cara fala meia hora, você espremeu, não sai 2 minutos. Não sai 2 minutos. Meu irmão. Eu espero que o público tenha entendido aí, entendeu? Um pouquinho do papel da enfermagem na contribuição do idoso. E obrigado aí pelo convite, mais uma vez. Bom, eu te agradeço. E a gente vai se ver de novo, com certeza, aqui na tela. E vamos seguindo em frente, que a gente tem um trabalho grande para fazer. Positivo. Muito obrigado por tudo. Só convidar aí que tiver um tema que explica aí. Ok. E até uma próxima vez, meu amigo. Se Deus quiser. Obrigado. Valeu. Viram? Enfermeiro Ivo é uma pessoa maravilhosa. E um papo muito descontraído, muito esclarecedor e num papo muito simples, né? E semana que vem tem mais. Agradeço por terem estado conosco até agora e até sábado que vem, se Deus quiser. 70 mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Até a próxima.